Oi, vamos meditar comigo? Hoje falaremos sobre as nossas diferenças. Somos diferentes umas das outras, mas a essência, não. O que significa essência? É aquilo que faz uma coisa ser o que ela é e a distingue das outras. Somos diferentes, mas nossa essência jamais deverá ser diferente. Se todas as flores fossem iguais, o jardim seria muito previsível. Mas Deus não criou o mundo assim. Ele criou diversidade, cores, tamanhos, formas. Em um belo jardim, há vários tipos de flores e cada uma com a sua beleza natural. Assim também somos nós. Nenhuma é igual à outra e cada uma possui qualidades importantes para Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, diz que há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios e há diferentes formas de atuação, e no nosso meio é assim. Temos ao nosso redor mulheres mais experientes, outras mais jovens, umas mais comunicativas, outras que são mais silenciosas, algumas que cantam, que servem, outras que aconselham. Deus nos fez de um modo especial e cada uma é diferente da outra. Somos diferentes, mas nossa essência, o que nos une, é Cristo. Deus distribui individualmente os dons a cada uma, como quer, para um bem comum. Toda cristã tem pelo menos um dom espiritual. 1 Coríntios descreve uma igreja local que tinha uma perspectiva errada sobre os dons espirituais. Paulo orienta quanto aos cuidados sobre os dons espirituais, lembrando-os que os dons são diferentes, porém operados por um só Espírito. Paulo enviou uma carta a essa igreja com orientações e ele disse: busquem o amor. O amor não é invejoso e nem se vangloria. Ele os lembrou que as línguas, o conhecimento e a profecia passariam, mas o amor permaneceria para sempre. Use o dom espiritual que Deus lhe deu, mas ao fazer isso, certifique-se de que está buscando o amor. O problema é quando esquecemos isso. E quando esquecemos do amor, de que somos partes de um bem comum, do mesmo jardim, começam a aparecer os problemas. Tiago 3,16 diz: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A comparação é uma das maiores armadilhas espirituais. Às vezes, olhamos para outra pessoa e pensamos: por que ela que dá mais aula que eu? Por que ela é muito mais convidada? Essa irmã, ela se acha a melhor. Ninguém reconhece o que eu faço. Esses sentimentos vão ferindo o coração, não só o seu, o de Deus também. E ao brotar esses pensamentos, começam a nascer a inveja, comparação, competição, desânimo, distância entre irmãs e amigas. E quando isso entra na igreja, quando uma flor inveja a outra flor, algo triste acontece. O jardim começa a perder a beleza. A linda flor deixa de perceber a beleza que Deus colocou nela mesma. Esses pensamentos podem parecer pequenos, mas, se não cuidarmos deles, podem corromper toda a nossa mente, coração e boca. E a igreja deixa de ser um belo jardim, deixa de parecer uma família. O lindo jardim morre.
Deus não nos chamou para comparar ou competir. Ele nos chamou para servir. Esse problema não começou hoje, mas cabe a mim e a você pará-lo agora. Como? Gálatas 6,4 diz que cada um deve examinar os seus próprios atos. A mudança começa em você e não no outro. Os discípulos também passaram por isso. Lá em João, capítulo 21, do 21 ao 22, depois da ressurreição, Jesus conversa com Pedro e fala sobre o futuro dele. Então Pedro olha para João e pergunta: Senhor, e quanto a este? Percebem o que Pedro fez? Ele estava recebendo uma orientação de Jesus, mas começou a olhar para o caminho do outro. Jesus responde algo muito profundo: que te importa? Segue-me tu. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, não compare sua caminhada com a dele. Cada um tem um caminho. Cada um tem um chamado. Cada um tem uma história. A comparação sempre produz dois resultados perigosos. Primeiro, que é o orgulho. Se achamos que estamos fazendo mais que os outros, podemos pensar: eu oro mais. Eu sirvo muito melhor. Eu faço mais que ela. E sem perceber, o coração começa a se encher de vaidade espiritual. O outro perigo é o desânimo, quando achamos que somos menos. Daí pensamos: eu não tenho o dom dela. Eu não sei fazer como ela faz. Eu sou tão inútil. Ninguém percebe o que eu faço. Então, vem o desânimo. Quando comparamos, ficamos orgulhosas se achamos que somos melhores. Ficamos desanimadas se achamos que somos menores. Mas nenhuma dessas atitudes vem de Deus. Por que a Bíblia desaconselha a comparação? Comparar-se aos outros revela falta de entendimento e foca na aprovação humana em vez da aprovação de Deus. A comparação geralmente leva à inveja ou ao orgulho, e ambos são prejudiciais. A comparação faz com que as pessoas ignorem as bênçãos próprias e a jornada individual. A orientação na palavra é focar na própria fidelidade e em amar ao próximo, como vemos em Gálatas 6 e 2 Coríntios 10. Então, o que Deus quer de nós como mulheres cristãs? Filipenses 2:3. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade. A igreja se torna saudável quando cada irmã se alegra com o crescimento da outra, quando valoriza os dons da outra, ajuda em vez de competir, celebra o dom da outra, apoia o ministério da outra. Quando uma irmã cresce espiritualmente, toda a igreja cresce. Deus não criou um jardim com apenas um tipo de flor. Ele criou flores grandes, flores pequenas, flores simples, flores raras, flores coloridas. Cada uma com sua beleza. Assim também é na igreja. Existem mulheres que ensinam, que aconselham, que intercedem, que acolhem, que cuidam, que servem silenciosamente. E todas são importantes. Nenhuma das flores do jardim surgiu sozinha. Existe um artista, um belo jardineiro por trás delas. Ele é Jesus. Ele escolhe a cor, o tamanho e o lugar de cada flor. Quando criticamos
ou invejamos outra flor, na verdade estamos questionando a obra do artista. Você tem conseguido celebrar a beleza das outras flores ou tem se comparado com elas? Um jardim só é bonito quando todas as flores florescem juntas. Deus não nos chamou para competir, não nos chamou para comparar. Ele nos chamou para caminhar juntas. Quando uma irmã cresce, todo o jardim fica mais bonito. Quando uma flor inveja a outra, o jardim perde sua beleza. Deus não plantou rivais na igreja, Ele plantou irmãs. Talvez hoje Deus esteja falando ao nosso coração. Talvez em algum momento nos comparamos, já sentimos inveja, nos desanimamos, julgamos outra irmã. Mas o Evangelho sempre nos chama de volta para algo maior. Jesus nos chama para seguir a Ele. Não competir, não disputar espaço, mas caminhar juntas. Deus não plantou rivais na igreja. Ele plantou irmãs. E quando caminhamos juntas, com humildade e amor, o mundo consegue ver algo muito precioso. Mulheres transformadas por Cristo. A comparação nos afasta umas das outras. O amor nos aproxima. Quando paramos de competir e começamos a caminhar juntas, a igreja floresce. Que Deus te abençoe.